Bom dia, meu nome é Daito. Meu nome é Cássio. Sejam bem-vindos ao Cidade Pode Mais, o podcast do Cidade Júnior. Esse será um programa semanal em que nós vamos entrevistar pessoas relevantes para o mundo do trabalho, para a inclusão. E esse projeto está sendo realizado com o patrocínio da Rimatur. Já fica aqui os nossos agradecimentos. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, o Felipe, que é nosso intérprete de Libras do Cidade Júnior. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Daito. Muito obrigado, Cássio. E eu gostaria de iniciar perguntando para você como que foi para você aprender Libras, com quem que você aprendeu, com quantos anos você tinha? Então, eu comecei a aprender Libras na minha adolescência, no final da adolescência. Eu trabalhava no centro de Curitiba e de repente, passando por uma rua, eu vi vários surdos conversando. E aí depois descobri que ali era um colégio onde tinha uma sala especial para surdos. E eu comecei a frequentar aquele local para conversar. Eu aprendi sinais básicos e todo dia eu passava ali e cumprimentava os surdos. E eles foram muito solícitos. Foram me ensinando aos pouquinhos algumas coisas. Ah, legal. E demorou quanto tempo para você se considerar fluente em Libras? Olha, depois do início da aprendizagem, eu me tornei fluente em uns 3 anos. 3 anos é coisa pra caramba. Porque Libras não é uma coisa que muita gente não sabe, né? Que Libras não é uma reinterpretação da língua portuguesa, né? É uma linguagem completamente diferente. E tem, tipo, a própria gramática, né? A própria estrutura de frases e tudo. Então, tipo, demora para se tornar fluente justamente por isso. Você pode contar algumas coisas, algumas curiosidades pra gente sobre Libras e alguns macetes para aprender, já que você está trabalhando nisso há bastante tempo? Então, algumas curiosidades que as pessoas às vezes desconhecem, né? É que, assim, a Libras é a língua brasileira de sinais. Muitas pessoas me perguntam, mas olha, lá em tal país é a mesma língua? Não, é impossível que tenha um idioma padrão para o mundo inteiro por conta da cultura, né? Se eu perguntar para você, seria possível a gente fazer com que todas as pessoas aprendessem português? O mundo inteiro tem culturas, padrões, hábitos diferentes. Então, cada país tem o seu idioma falado e seu idioma sinalizado, né? Então, uma outra coisa que acontece na cultura surda também é que boa parte das pessoas acredita que quando você encontra um surdo, você precisa falar mais alto com ele. Mas isso é uma coisa engraçada, né? Porque se a pessoa é surda profunda, ela nunca vai chegar a ouvir você. E se ela tem um resquício auditivo, ela não vai conseguir discernir pela sua voz o que você está falando. É necessário, se ela tiver leitura labial, é necessário que você fale de frente para ela, pausadamente. Agora, se ela não tiver leitura labial, é somente pela língua de sinais ou pelo português escrito que ela vai se comunicar. E qual que é a forma correta para se direcionar para conversar com o surdo? Porque eu, muitas vezes, né, na ignorância, já participei de eventos e atendendo surdos, né? E eu muitas vezes ia e perguntava para o intérprete, fala para ele ou pergunta para ele como que ele tá ou qual que são as experiências dele. Então a forma correta é se dirigir ao surdo sempre olhando para ele. Exatamente, Taito, é exatamente o que você falou. Às vezes as pessoas falam assim, fala para ele isso, mas quando o intérprete está ali, o intérprete, na verdade, ele serve como um mediador entre as conversas. É como se eu não existisse ali. E eu gosto desse papel. Por quê? Porque quando a pessoa, o ouvinte, fala diretamente para o surdo, olhando para ele, isso confere respeito. Ele fala assim para a pessoa, fulano, eu gostaria que você fizesse isso. O intérprete vai interpretar como você está falando. Isso confere respeito ao surdo, porque ele está participando da conversa e ele não está sendo só uma pessoa passiva na conversa. É uma profissão que eu acho muito interessante, porque nós que somos ouvintes, né, muitas vezes a gente não tem uma noção do que é isso, porque a gente não precisa necessariamente disso. Mas quando, por exemplo, tem algum, sei lá, um comunicado assim na TV, ou sei lá, um comercial que passa muito, né? Todo mundo já deve ter visto que
Na TV, assim, aparece um intérpretezinho, assim, na parte de baixo, sinalizando a propaganda inteira, né? Tudo que fala. A gente não presta atenção, às vezes a gente até acha graça, a gente faz piada, só que não tem noção do quanto que aquilo ajuda, né? Pra alguém que não escuta mesmo e o quanto que ajuda. E é um conceito interessante, sabe? De você emprestar a sua voz para quem é surdo, né? Para quem não se comunica verbalmente. E você emprestar suas sinalizações, né? Para quem não consegue ouvir também. Isso é um conceito que eu acho legal. Falando em emprestar a sua voz, eu queria saber se Libras se tem sotaque. Como que você faz para interpretar as emoções, assim, a forma... Se a pessoa tá nervosa, se o surdo tá nervoso, você tem que passar também que ele tá nervoso na sua voz? Como que funciona? Calma aí, desculpa, o WhatsApp apitou aqui. Essa pergunta é muito interessante, Daidson, porque realmente no Brasil inteiro há variações de sinais, há um sotaque, por assim dizer, né, entre os surdos. Então o intérprete ele precisa conhecer surdos do Brasil inteiro para ser bem hábil, né? Às vezes o intérprete, por exemplo, que aprendeu Libras numa cidade do interior, ele talvez tenha um pouco mais de dificuldade quando ele vai para a cidade e conhece surdos de outras localidades. O intérprete que se especializa, ele precisa conhecer surdos de todas as regiões. Então ele conhece variações de sinais, assim como nós falamos mandioca, macaxeira e aipim. Né? Os surdos também têm a variação de sinais de local para local, mas isso é uma variação pequena, não chega a mudar o idioma, chega a mudar alguns termos somente. E em relação ao sentimento do palestrante, é bem interessante, porque às vezes os surdos percebem que os intérpretes estão sinalizando bem devagar. E aí o surdo fala, mas está muito devagar. Então, na verdade, é o palestrante que está falando bem pausadamente, né? Agora, quando o palestrante fala com mais energia, com ênfase, o intérprete precisa copiar fielmente o sentimento dele. E quando o palestrante está incerto do que ele vai falar, inseguro, o intérprete também precisa passar esse sentimento. Então, é necessário bastante experiência com expressão facial e corporal para que isso seja reproduzido fielmente. Um intérprete de Libras, vamos pegar aqui claro, piada, né? Isso que eu tô falando, exemplo prático. Intérprete de Libras com Parkinson, seria considerado gago? Na verdade, eu acredito que isso impediria de ele realizar muitos sinais, né? E talvez até dificultaria um pouco a comunicação, mas não seria impossível, não. Todos os Cs que eles fazem são C cedilhas. É verdade, o Cássio falou isso porque o sinal de C é assim. Agora o sinal de C cedilha é o mesmo sinal, só que com movimento. Todos os Cs são C cedilhas. E eu acho que uma coisa que todo mundo tem curiosidade de saber vamos falar a verdade, é falar xingamento em Libras, né? Isso já era uma pergunta aqui do roteirinho. Porque eu acho que todo mundo gostaria de aprender só para, né, falar com os ouvintes. E você me ensinou um dia aí que falso é assim, né? Mais ou menos assim. Isso mesmo, Daito. Eu acho muito interessante. Até eu ensinei para um amigo meu, ouvinte também, como se fazia falso, para quando a gente tivesse com alguma pessoa falsa, a gente fazer esse sinal sem falar. É muito interessante, eu acho incrível, assim. Mas o que eu queria saber de você se você em algum momento, em alguma interpretação, alguma palestra, algum evento que você for interpretar, você já teve alguma palavra que o surdo fez o sinal em Libras e você não sabia o que significava. O que você faz nessas situações? Isso acontece com frequência, porque a língua de sinais é um idioma vivo e assim como no português, nós estamos aprendendo palavras do português todos os dias. Então, na língua de sinais isso também acontece, né? E aí, o que eu faço nesse momento? Eu peço para que Existem duas situações diferentes. Se eu consigo deduzir pelo contexto o que significa, nós continuamos a palestra normal. Agora, se eu não consigo entender, eu peço para que o surdo pare e para que ele explique o conceito daquele sinal. Então, depois disso, nós continuamos a palestra normalmente. Que massa. E outra coisa que eu percebi também, que você até comentou comigo, que o intérprete de Libras, ele tem que, na maioria das vezes, nos eventos principais que ele vai cobrir, que ele vai interpretar, né? Ele tem que usar preto. Por que é isso?
Na verdade, não só preto, né? Ele pode ser usado cores neutras. Normalmente é preferível que utilize azul marinho, preto. Por quê? Porque isso destaca a cor da pele do intérprete, né? No caso de intérpretes negros, eles costumam utilizar roupas neutras, mas mais claras. Por quê? Porque destaca o tom da pele do intérprete e não chama atenção visualmente para outra coisa. Por exemplo, os intérpretes são incentivados quando as mulheres, por exemplo, não utilizar brincos grandes, extremamente grandes, ou muitos anéis na mão, para que isso não chame atenção do surdo para outra coisa que não a interpretação. Então o foco não pode estar na pessoa, na forma que ela está vestida, tem que estar nas mãos ali, né? Isso independente de identidade, né? A pessoa às vezes pode ter a oportunidade, pode ter tatuagens, ou pode utilizar o cabelo do modo como quiser, pode ter barba, mas é sempre preferível que ela zele bastante pela imagem, para que nada chame mais atenção do que a interpretação dela. Inclusive, isso é uma pergunta que eu já queria entrar, já que a gente está levando mais para a área profissional dos intérpretes de Libras, né? O que é preciso para se tornar um intérprete profissional? Quais formações tem que ter? Para onde ir, sabe? Como conseguir emprego nessa área? Sim, muito boa essa pergunta, Cássio. Na verdade, para se tornar intérprete profissional, é necessário que a pessoa conheça muito bem os dois idiomas, e só se conhecer muito bem os dois idiomas não capacita alguém para ser intérprete. Conheço muitas pessoas que são muito habilidosas nos dois idiomas e nunca vão querer ser intérpretes, né? O que um intérprete precisa? Ele precisa de agilidade, ele precisa também ter um raciocínio rápido, ele precisa ser hábil nos dois idiomas e ele precisa conhecer profundamente a cultura dos dois idiomas, porque às vezes o termo em português e o termo em língua de sinais são extremamente diferentes. E aí quando nós transpomos, eles nem parecem a mesma coisa. Quando a gente dá nome a um sinal, ele nem parece a mesma coisa do que você está falando em português. Então, para a pessoa ser um bom intérprete, ela precisa de formação, ela precisa estudar, né? Ela precisa também de um certificado de proficiência ou mesmo de uma graduação na área. Então, essas duas coisas vão atestar ela como um intérprete profissional. Mas o termo correto, então, é intérprete, não é tradutor. Você comentou comigo que tinha um termo correto, né, para a sua profissão. É que, assim, existem diferenças entre tradução e interpretação. Muito legal essa pergunta que você fez. A interpretação, nós costumamos dizer que ela não costuma ser gravada, ela pode ser gravada sim, mas ela não costuma ser gravada. E a interpretação é quando o intérprete não tem acesso prévio à matéria. Ou seja, ele não treinou antes aquele assunto. Ele pode ter habilidade e vocabulário daquele assunto, mas ele não teve acesso prévio à matéria. Agora, a tradução, ela é diferente. A tradução, existe o acesso prévio à matéria, existe também a todo o material, e também ele pode gravar aquela tradução várias e várias vezes até que fique perfeito. Então, um exemplo de tradução. Quando eu pego um livro de literatura e faço em língua de sinais, eu tenho acesso antes ao livro e eu posso fazer gravações de quantas vezes eu precisar para que fique perfeito. Isso é uma tradução. Agora, quando um palestrante está dando uma palestra, isso normalmente é uma interpretação, porque eu não sei exatamente o que o palestrante vai falar. Pode ser que ele coloque alguma piada dentro do discurso, pode ser que ele coloque algum exemplo, e o intérprete ele precisa estar, nesse caso, ele precisa estar muito mais preparado para a interpretação do que para a tradução, porque exige muito mais raciocínio. Sim. E eu percebo que os surdos, eles são muito visuais, né? Tanto que eles dão um sinal pra gente, né? Às vezes, eles não fazem um sinal alfabético, né, do nome. Eles batizam a gente com alguma característica física, geralmente, né? Tanto que o meu sinal é assim. Qual que é o seu sinal, Felipe? O meu sinal é assim, com essa configuração de mão e este movimento. Isso é muito legal, inclusive, que vem
das características físicas, né? É uma coisa para diferenciar mesmo, porque, por exemplo, se você escrever um nome em Libras ali, você fala Felipe, tem vários Felipes no mundo, mas você é o Felipe. Sim, Só você. é interessante que o Daito falou a respeito do alfabeto. O alfabeto é simplesmente um empréstimo da língua portuguesa para a língua de sinais, mas ela não é utilizada a não ser que você utilize para termos como nome de cidade, nome de pessoas, termos que ainda não existe um sinal convencionado. Então, a língua de sinais ela é muito mais do que o alfabeto, né? Por isso que os surdos utilizam o sinal como um modo de chamar alguém. E interessante que na língua de sinais não existe vocativo, né? Ou seja, quando eu estou conversando com o Daito, eu falo assim, então Daito, eu estava falando com você, na língua de sinais eu não chego pro Daito conversando em língua de sinais e falo assim, então Daito, não utilize o seu sinal, não existe o vocativo. Eu converso direto com você, você está me olhando nos olhos, então eu converso com você, não existe o vocativo aí. Mas e se eu não estiver vendo a pessoa, daí como que a pessoa faz para chamar a minha atenção? Aí ela, muito provavelmente os surdos têm vários modos de chamar atenção, né? Um modo bem respeitoso de chamar atenção é você encostar de leve na pessoa, com o ombro, ou mesmo fazer um aceno com as mãos assim para que ela veja a sua atenção. Ou um som com a boca também, né? Sim, porque não faria sentido a pessoa estar de costas e eu fazer o sinal dela. Ela não ouviria por isso. Sim. Não faria sentido. Tem uma colega nossa que para se comunicar com ouvintes, ela faz um som que é tipo uma coisa assim, né? Então, os surdos eles encontram várias estratégias, né, para chamar a atenção do ouvinte. Ele percebe que o som é perceptível para o ouvinte. Então, a nossa colega ela utiliza esse som para nos chamar a atenção, né? Daí quando escuta, eu sei que ela tá querendo falar com alguém, aí todo mundo já olha pra ela, assim. E é interessante que em ocasiões, eventos, onde existe uma palestra, eventos para surdos, como eles chamam atenção para o início da palestra? Eles apagam e acendem as luzes. Então o surdo entende que naquele momento é o momento de prestar atenção, porque vai iniciar a palestra. Então não tem um sistema sonoro e não tem ninguém no microfone falando, vai começar. Não faria sentido isso, a pessoa às vezes está conversando e ela não percebe. Agora, com o apagar e acender das luzes, ele percebe que o início da palestra está breve. Isso faz bastante sentido, inclusive é muito inteligente. Eu vi um negócio que eu não tenho certeza se é real mesmo, mas eu achei que é uma ideia muito boa, que é campainha em casa de surdo. O surdo não vai ouvir a campainha. Daí a campainha é realmente mais ou menos seguindo a mesma lógica. Quando a pessoa aperta a campainha, as luzes, tipo, todas as luzes da casa ficam, tipo, dão umas piscadas assim, e daí o surdo sabe que tem alguém na porta. Isso eu achei muito engenhoso, sabe? É muito genial. Porque é aquela frase, né? Quem não tem cão caça com gato e a gente tem que se virar, né? Exatamente, a deficiência está na sociedade, não nas pessoas, né? Inclusive, um convidado que a gente tem, vai ter, né, muito em breve, fala desse tipo de coisa, né? Que é a deficiência. Pessoa com deficiência, não é ela que é deficiente. Deficiente é a sociedade que não consegue atender às necessidades dela. Exatamente. É uma frase que, inclusive, eu concordo muito. Mas, às vezes, a gente comete algumas gafes, né? Eu fui numa palestra, daí tinha uma colega nossa que foi palestrar também, e ela falou, né? Daí ela parou de falar, todo mundo bateu palma. Só que, na verdade, tem um modo exato, né? Um sinal em Libras, né? Que é assim, bater palmas pro surdo, né? Isso mesmo. Eu queria saber se você já cometeu alguma gafe com surdos na comunicação com eles. Sim, muitas vezes. No início, muito mais, né? Hoje em dia, muito menos. Mas ainda continuo cometendo gafes. Porque nós somos ouvintes, a nossa cultura é ouvinte. Então, são dois mundos diferentes, né? Isso, nós pensamos o mundo de modo auditivo, né? E os surdos pensam o mundo de modo visual. Então, no caso da palma, por que a palma é assim para nós ouvintes? Porque numa assistência que está cheia, a pessoa da frente vai conseguir ouvir a palma de trás, então ela sabe que estão batendo palma. Agora, para o surdo isso não faz sentido nenhum, porque ele não consegue ver as mãos da pessoa batendo palma, porque normalmente você está sentado nessa posição, então ninguém consegue ver você batendo palma e também não consegue ouvir o som dela. Então não faz sentido bater palmas assim. Então, como você falou, eles batem palmas assim, porque a pessoa que está de trás, ligeiramente atrás, ela consegue ver que eu estou batendo palmas. Eu lembro que você me falou uma vez que você
viu você estava num ponto de ônibus, parece, daí você encontrou um cego e um surdo, e nossa, eu, né, como cego, são dois mundos totalmente diferentes, né, porque pra mim é tudo na audição, né, e os surdos, eles são muito visuais. E como que foi, assim, essa experiência de você se comunicando ali com um cego e um surdo? Foi incrível ver a visão dos dois. A visão de mundo das duas pessoas era totalmente diferente. Então, quando a pessoa que estava cega estava do meu lado, e aí chegou o surdo, aí eu comecei a conversar com o surdo e expliquei para o cego: olha, estou conversando com meu colega aqui que é surdo. E aí, no mesmo momento exato, os dois falaram a mesma coisa: ai que dó, ele é cego, ai que dó, ele é surdo. Por quê? Porque na visão do surdo, ele é perfeito, ele não precisa de nada. Ele já tem a visão dele, ele consegue lidar muito bem com os problemas da sociedade, porque ele é uma pessoa perfeita. O cego também, ele precisa da audição e ele é perfeito assim. Ele não precisa de mais nada. Então, na visão de um e de outro, eles estavam com pena do outro porque o outro carecia daquilo que lhe era mais importante. Você já viu alguém errando um sinal miseravelmente, tentando se comunicar em Libras, mas sei lá, alguém não sabe Libras e tenta se comunicar em Libras não conseguindo? Sim, uma vez eu vi uma pessoa aconselhando um surdo para que ele fosse... Ele tinha dito que estava doente. Então a pessoa foi fazer o sinal de médico. O sinal de médico é assim. O sinal de médico é assim, né? Por que o sinal de médico é assim? Ele é um sinal bem característico, porque antigamente o médico pegava um martelinho e batia no joelho para testar os reflexos da pessoa, né? Do sinal de médico. E a pessoa, em vez de fazer o sinal de médico, ela fez o sinal de sexo. Então, ela estava dizendo para o surdo: você precisa fazer sexo. Aí eu disse: não, você não entendeu bem. Ela quis dizer médico. Você precisa ir ao médico. Aí sim ela conseguiu entender, mas o surdo estava dizendo: sério, eu preciso... para melhorar eu preciso fazer isso, eu não sabia. Então... Nossa Senhora. A gente, quando está aprendendo Libras, a gente tem muito medo de errar algum sinal, né? Eu fui almoçar esses dias com um colega meu aqui de trabalho e uma colega nossa surda, e daí, depois do almoço, a gente ia tomar um sorvete, né? Daí ele tava com... Qual que é o sinal de sorvete? O sinal de sorvete é assim. E ele tava com medo de fazer o sinal de sorvete e ser outra coisa, né? E daí a gente ficou meio constrangido, assim. Já aconteceu isso com você? Já, muitas vezes. Isso é recorrente, porque a língua de sinais ela é uma língua visual, então é muito fácil um termo parecer com o outro. Né? Assim como no português, às vezes a gente fala uma palavra pensando que o significado dela é este e às vezes o significado é outro. Né? Já acontece conosco, nós somos falantes nativos do português. Imagine com um segundo idioma, isso acontece muito. Na época que eu, por exemplo, não sabia nada assim, na dica de nada de Libras, eu e meus amigos, a gente sempre zoava, por exemplo, o sinal de estudar em Libras, né? Estudar em Libras. Isso. A gente zoava aquilo tanto, mas é algo natural, né? Pra quem não conhece, Libras, né? Não, é algo natural. Só que pra gente tem outro significado, porque a nossa língua, a língua portuguesa, ela também é uma língua meio visual, assim, dependendo até da região, sabe, do Brasil. E até de outros lugares que falam português, as pessoas gostam de falar assim, gesticulando. Eu próprio falo assim. Isso. E aí é legal você ter falado isso, Cássio, porque os gestos que nós utilizamos no dia a dia, eles não necessariamente têm algum significado para os surdos na língua de sinais, porque os gestos, eles são uma forma de linguagem, né? Agora, a Libras é uma língua. O que difere linguagem de língua? Linguagem é toda a forma como você se comunica. Por exemplo, se eu fizer assim para você, talvez você perceba que eu não gostei de alguma pergunta, porque eu franzi meu senho e fiquei bravo. Isso é uma forma de linguagem. Agora, se eu falar para você: não gostei dessa pergunta, foi invasiva, isso é língua, né? A língua respeita regras gramaticais. Então, às vezes os ouvintes utilizam isso como um gesto para sexo também, né? Agora, o surdo utiliza isso como um termo de estudar. Coisa relacionada aos estudos também, tipo escola, se não me engano, é assim, né? Escola, isso mesmo, perfeito. Que é uma casa onde você estuda. Exatamente. Casa, construção, enfim. É uma construção de conceitos ali. Mas
E tem palavras assim que são muito parecidas, né? Que o sinal é muito parecido. E você sabe, você poderia falar pra gente assim de algum sinal que às vezes que até confunde de tão parecido que Sinais é? difíceis. Sinais difíceis. Sinais difíceis. Bem, para mim é um pouco difícil falar sobre isso, porque agora com bastante experiência, Você já tá fera, né? eu não consigo lembrar de sinais que são difíceis para mim. Mas alguém que está aprendendo Libras teria alguma dificuldade? Tem sinais que são difíceis sim, por exemplo, depende da coordenação motora da pessoa. Nossa. Tem um sinal, por exemplo, que eu não consigo fazer porque exige que eu abaixe esse dedo aqui, eu não consigo fazer com que ele abaixe sozinho. Entende? Então, essa é uma incapacidade minha. Aí eu substituo e faço com outro dedo, mas fica diferente. Mas os surdos ainda entendem? Entendem, mesmo assim entendem. Nossa, é interessante, né? Que dá pra moldar, assim. Uma coisa que eu também tenho muita admiração são, por exemplo, pessoas que têm, sei lá, dedos faltando ou algum membro faltando e ainda assim aprendem. É isso que eu a queria fazer saber, Libras. se você acha que uma pessoa que tem, né, algum membro ou alguma deficiência, tipo um cego, você acha que consegue, que é possível aprender Libras? É possível sim, Daito. Inclusive, eu conheço uma pessoa que é cega e surda e até os 30 e poucos anos de idade ele não tinha contato nenhum com língua nenhuma. Então ele era uma pessoa sem língua, né? Sem língua nenhuma, nem português, nem língua de sinais. E mesmo sendo cego e surdo, com estímulo e com convivência com outros surdos, ele começou a aprender a língua de sinais e hoje ele é uma pessoa que é fluente no idioma. Mas como que faz? Como que eu já sei, né? Mas você poderia esclarecer como que um cego faz para saber qual sinal? Porque ele não tá vendo, né, as mãos da pessoa surda. Como que ele sabe daí? Exatamente. Aí existe algumas técnicas de interpretação que a pessoa que vai ensinar uma pessoa que é cega, ela precisa fazer um movimento na mão dela. Na mão do cego. E como você bem sabe, Daito, as pessoas que são cegas, elas utilizam bastante do tato para conhecer o mundo. Então, nós, às vezes, desacreditamos a capacidade da pessoa, mas o tato pode ser uma forma de comunicação, pode dar também a comunicação que é necessária para você desenvolver uma língua. E esse exemplo que o Cássio falou, é uma pessoa que tem um dedo faltando, você acha que é possível também? Sim, é possível. Eu conheço pessoas que têm dedos faltando, ou até membros faltando, que conseguem se comunicar numa boa. É lógico que existem sinais que exigem você utilizar os dois membros. Isso dificulta um pouco a comunicação, mas ela ainda assim é possível. Bom, agora eu me lembrei, quando você estava falando, de uma coisa que você tinha comentado com a gente, né, um tempão atrás. Se eu não me engano, era algo sobre a sua família, uma parte da sua família, pelo menos, ser de intérpretes, né? De conhecer, assim. Sim, interessante essa história, porque quando eu comecei a conhecer os surdos, eu convidava alguns amigos para ir lá em casa, surdos. E a minha mãe, ela é uma pessoa extremamente hospitaleira, né? Do modo como ela foi criada, ela gosta de tratar todo mundo muito bem quando recebe visita. Então, às vezes, eu precisava me ausentar para ir ao banheiro ou fazer alguma coisa importante e deixava lá meu colega surdo na sala. E a minha mãe não aceitava isso, ela dizia: filho, você deixou o fulano sozinho, quem que vai conversar com ele? Aí eu dizia para ela: mãe, eu preciso ir ao banheiro. Se você está tão preocupada, conversa você com ele. Mas eu não sei. Então tem que aprender. E aí foi assim que ela começou a aprender a língua de sinais. E atualmente, que membros assim da sua família, pelo menos a mais próxima, assim? Na verdade, a minha mãe, ela é fluente em língua de sinais, ela não é intérprete, mas ela é fluente. O meu irmão mais novo é intérprete de Libras e a minha irmã mais nova também, ela é fluente, mas também não quis ir para a carreira de intérprete. Então, são 3 membros da família que são fluentes. Que legal. E começou aí mesmo ou não teve nenhum outro incentivo além disso? Tipo, incentivo inicial, né, eu quero dizer, um motivo para começar a aprender? Na verdade, o motivo inicial de começar a aprender é porque eu gosto de compartilhar princípios bíblicos, né, que eu aprendi. E eu sempre gostei de me comunicar com pessoas.
Então, esse foi o incentivo inicial, assim, de começar a compartilhar isso com outras pessoas. E a comunicação, para mim, é uma das melhores ferramentas que a comunidade criou, né? Com certeza, eu concordo bastante com você. E a respeito do Cidade Mais, Cidade Júnior / Cidade Mais, e Cidade Pode Mais, nosso podcast. Como você teve o primeiro contato? E faz quanto tempo, mais ou menos? Há quanto tempo você trabalha como intérprete para o Cidade Júnior? Então, aqui para o Cidade Júnior já faz 2 anos, agora em abril, faz 2 anos que eu trabalho aqui, e foi justamente durante a pandemia, né? Eu vi uma vaga, uma colega intérprete me enviou um print de uma vaga, e aí eu me inscrevi, e quando eu me inscrevi, logo eu fiz a entrevista, e eu acho que 1 ou 2 dias depois eu já estava trabalhando aqui. Nossa. E aí foi interessante porque eu vi o primeiro contato da minha gestora, da minha chefe direta, com os surdos. E como ela ficou impressionada de conhecer o mundo dos surdos. Então eu fiquei assim, poxa, eu estou contribuindo para alguma coisa. Eu me senti assim, muito importante naquele momento. Por ser o mediador entre ela e os surdos, que são pessoas maravilhosas. Queria saber 2 perguntinhas para encerrar. Primeiro como que você diria para quem quer ser intérprete de Libras, como que está o cenário, o cenário de intérprete de Libras, se tem bastante procura, se é bem remunerado? Importante essa pergunta. Isso que eu queria saber, e depois eu faço outra pergunta. Sim, eu entendo, Daito. E a respeito do cenário da interpretação de Libras, é assim, hoje em dia tem muitos intérpretes de Libras que estão na área da educação, mas a interpretação de Libras não é só necessária nesse ambiente, né? A língua de sinais, ela é reconhecida oficialmente aqui no Brasil, ela é bem recente, então ainda falta bastante intérpretes em muitas áreas. O que é necessário é que os surdos eles sejam reconhecidos, né? Uma coisa que eu estava conversando com um colega surdo esses dias é que muitos surdos formados em várias áreas, eles não são reconhecidos nessas áreas que eles são formados, e às vezes conseguem empregos em outras áreas. Por quê? Porque ainda falta na sociedade reconhecimento da capacidade dos surdos. Eles são pessoas tão capazes quanto nós, ou ainda mais. Sim. E para encerrar, então, eu queria que você pedisse se você poderia indicar algum livro ou algum filme pra gente, para quem gostaria de conhecer melhor, né, o mundo surdo, assim. Você teria alguma indicação pra gente? Ou talvez algum até método para aprender Libras. Realmente tem algum método ou é só na prática mesmo? Então, em relação à interpretação de Libras, para aprender Libras, nós temos aqui um curso no Cidade Mais, que é um curso daqui, um curso feito por professores nativos, curso maravilhoso. Então, o pessoal que quiser se inscrever, né, pode ficar à vontade. Cidade Info, né, Cidade Libras. E aí, se você quiser aprender um pouquinho da cultura surda e entender como é uma pessoa aprendendo a cultura surda, eu recomendo um livro do psicólogo Oliver Sacks. O nome do livro é Vendo Vozes. É um livro maravilhoso para quem quer começar a aprender sobre a cultura surda. Então, Felipe, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Nossa, foi muito enriquecedor. Sempre que eu converso com o Felipe, nossa, eu aprendo muito. E a gente fica muito agradecido. E é isso. Obrigado a todos que assistiram esse primeiro episódio. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, para os próximos episódios. Exatamente. Esse foi o Cidade Pode Mais. Valeu. Até mais.